Boa noite, tudo bem? Passaram bem a semana? Joia? Dia 22 de maio de 2023, segunda-feira, aula de ética e felicidade, disciplina complementar de graduação, diferentes cursos, diferentes áreas das humanas, sociais, das engenharias, da saúde. Aula, e estamos aproveitando também para gravar, para alimentar também as nossas plataformas, as nossas redes sociais. Principalmente a gente grava palestras, aulas, e para também contribuir também com o conhecimento. Eu acho que as redes sociais também não são apenas trollagens, né? Não são trollagens apenas. Tem futebol, tem cinema, tem arte, tem música, tem piada, mas também tem oportunidade para a gente crescer como ser humano, né? A aula de hoje é muito legal, muito especial, porque trata sobre a ética das escolas helênicas. Vocês perceberam então que a gente está na 10ª aula, e cada aula uma conta-gota, né? Uma contribuição da filosofia para esse caminho que nós temos, que é de nos tornarmos cada vez mais humanos. Essa nossa empreitada, aquela lógica sempre aristotélica, né? Nos tornar cada vez mais humanos. Então, se vocês estiverem na rede social também, quiserem nos acompanhar por aqui, pode nos acompanhar, fazer perguntas também, que lá no final a gente tenta responder. E da mesma forma, vocês, queridos alunos que estão presentes, na medida que a gente vai dialogando, se alguém quiser fazer uma pergunta, uma contribuição, um questionamento, pode ficar bastante à vontade também. Bom? Eu sempre preparo uma síntese das aulas, que está também lá no nosso sistema Moodle, que é para vocês não abrir ainda a atividade, que encerra amanhã, né? Até amanhã vocês podem entregar essa atividade. Lembrando sempre que nós não temos a avaliação prova, né? Testes. Nós só temos um compromisso, que é a presença de vocês, que no final sempre eu faço a chamada, e a entrega dessa síntese, né? Que é a leitura da nossa obra introdutória, que é a obra Ética e Felicidade, que é o nosso livrinho, e também esses filmes, mini aulas, que 13, 15 minutos, que a gente expõe também no YouTube, e já dá para ter uma ideia daquilo que nós vamos tratar, a aula de hoje. Então, as escolas filosóficas do helenismo, especificamente 4 nós vamos tratar aqui, e certamente vocês já ouviram falar delas quando vocês estudaram no 2º grau, quem sabe até se preparando para o Enem. Certamente você já tem uma ideia do que significa epicurismo, estoicismo, os cínicos e os céticos. Temos outras escolas, mas essas 4 seriam mais importantes para nós. Sempre lembrando dessa frase desse autor, que eu gostaria que vocês escrevessem: Pierre Hadot. Pierre Hadot, para quem quer, lembro que as nossas aulas aqui são sempre mostrando os caminhos, a chave do castelo. Nunca é conclusiva as nossas aulas, elas sempre apontam o caminho para as leituras. E o Pierre Hadot é um filósofo francês que entende a filosofia antiga como exercício espiritual. Então, a filosofia antiga, clássica, de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, das escolas helênicas, é um exercício espiritual
porque ensina a arte de viver. Olha que legal essa frase. E todos nós estamos nessa empreitada, na difícil empreitada da arte de viver. Arte significa um aprendizado. Eu sempre lembro de um livro bonito que nós tivemos uma aula aqui, A Arte de Amar, do Erich Fromm, que é um psicanalista. E também a vida é uma arte, porque a gente vai aprendendo a cada dia. Cada dia a gente se depara com uma teoria, se depara com uma ideia, se depara com o professor, com o colega, e de uma certa forma vai sempre contribuindo para que a gente se torne cada vez melhor como seres humanos. E a filosofia é uma contribuiçãozinha pequena para essa arte de ser melhor. Tem gente que encontra o caminho da literatura, outros encontram o caminho da religião, outros encontram o caminho da política, da economia. Nós encontramos, e a nossa participação aqui, a nossa contribuição é mostrar que a filosofia pode nos ajudar a viver melhor. Então, eu começo explicando um pouco o contexto, que vocês podem acompanhar por aqui. Professor, como é que começa essa passagem da filosofia antiga, aí Platão, Aristóteles, para as escolas helênicas? Vou explicar. Quando surgiram essas escolas? Lembrando vocês que hoje jovens que nem vocês, de 17 a 23 anos, estão refazendo essas leituras dessas escolas aqui. Está muito na moda. Lembro que aula passada eu falei que tem no YouTube uma menina chamada Menina Estoica, que ela explica tudo sobre o estoicismo. Então eu queria até saber por que as pessoas jovens que nem vocês, aquele menino lá está conversando desde o início, vou dar a palavra para você daqui a pouco, para não passar vergonha. Se tiver uma pessoa conversando, eu não consigo encadear os argumentos. Então, se tem uma coisa relevante, fale para a turma, senão não consigo falar. Eu queria saber a razão e o porquê que jovens estão voltando à leitura dos estoicos. Isso eu gostaria de saber. Por que gurizada está lendo a filosofia clássica, principalmente do estoicismo? A filosofia antiga é um exercício espiritual, como nós vamos falar. Aí vem os cínicos, contrariar todas as convenções sociais. Professor, o que é convenção social? Das normas, daquilo que a gente vive como certo. E os epicuristas? Será que Epicuro está ligado ao prazer, ao hedonismo? Lembra que hedonismo vem de hedoné, do grego significa prazer. Será que o Epicuro, o motel Epicuro, bebidas Epicuros, comida Epicuro? Nós sempre temos, não sei se vocês já ouviram falar, essa palavra sempre ligada ao prazer sensorial. Será que é isso? Eu acho que não, eu acho que vai além dessa questão mais hedônica. Os estoicos, olha aí, resignação. O que é resignação? O que vocês acham que é? Aceitação, não é? Você aceita, você se resigna a aceitar o sofrimento. Quem é que já leu aqui o Euclides da Cunha, Os Sertões? Não precisa levantar a mão, só pense. Tem 3 partes, né? Que tem a terra, o homem e a luta. A terra e o homem é dispensável, porque Euclides da Cunha estava vivendo um tempo que não é muito cientificamente a geografia e nem a etnografia. Dispensamos, mas a luta, o 3º capítulo, o 3º livro, é fantástico na nossa principal epopeia brasileira, assim como Camões, assim como Ilíada, Odisseia, eram para os portugueses, eram para os gregos. Para nós, temos que ler Os Sertões, nem que seja a luta. E lá está escrito uma frase do Euclides da Cunha, desse jornalista que narrou a Guerra de Canudos. Diz o quê? E os sertanejos aceitaram, lutaram até o fim de uma forma heróica como os estoicos.
Quer dizer que Euclides da Cunha tinha leitura da história, tinha leitura da filosofia. Eu tentei lá em 1996 fazer uma leitura de Euclides da Cunha como leitor filosófico na minha dissertação de mestrado. Apanhei como nunca, porque a filosofia é só abstração e teoria da teoria. Eu tentei fazer uma relação, o colega está aqui, fazer uma relação, o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, literatura e filosofia. Foi difícil, foi difícil. Então, estoicos é quando você enfrenta a dor, enfrenta o destino, enfrenta o sofrimento. Nós vamos explicar. E os céticos são bastante indiferentes contra as coisas que acontecem na vida. Então nós temos os céticos, os estoicos, os epicuristas e os cínicos. 4 escolas geniais que depois, no trabalho em grupo, vocês vão ter que dizer para o grupo e depois para o seminário maior, qual seria a escola que vocês têm uma proximidade maior, que vocês acham que as ideias são mais relevantes dessas 4 visões aqui. Certamente durante a semana vocês já fizeram ou assistiram aquelas mini aulas do YouTube, do canal Pai Ideia. Lembro lá que tem só 6 que se inscreveram no canal. Muito obrigado aos 6 por prestigiar. Esses já estão aprovados, né? Mas os outros 48 ainda estão pendentes. Então vão lá no canal Pai Ideia TV, no YouTube, dão uma força lá para o professor, se inscrevam lá. E no TikTok também, né? Apenas 6. O TikTok já é mais assíduo a participação de vocês. Perfeito? Se inscrevam lá. Vamos começar então? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fico bastante à vontade, né, para participar. Professor, mas de onde vem essa palavra helenismo? Eu sempre pensava que helenismo estava ligado ao nome Helena, que é a mulher do Menelau, mas dizem que não. Helenismo significa essa expansão dessa cultura greco-romana. Você sabe que a Grécia foi conquistada primeiramente pelos macedônios, a turma do Alexandre, do Filipe, né, que conquistaram o mundo. E aí conquistaram a Grécia e logo depois a Grécia foi conquistada novamente pelo Império Romano. Tem uma frase que eu gosto muito, que a Macedônia e Roma conquistam a Grécia pelas armas, mas acabam internacionalizando. Eles não destruíam a cultura e não destruíram a cultura grega. Tanto é que através dos macedônios e através de Roma, nós somos herdeiros dessa cultura greco-romana. Nós somos hoje no protótipo da medicina, da história, da matemática, da geometria, da música, da arte, tudo greco, até nosso modelo de beleza física. O nosso nariz, os nossos lábios, a nossa simetria do rosto, pegando uma simetria de Apolo, nós dizemos hoje, esse é um menino bonito. Nós pegamos Afrodite e colocamos essa mulher, uma mulher bonita, pelo contexto de beleza grega. Se nós pegássemos uma cultura nativa africana ou indígena, os protótipos de modelo de beleza para eles são diferentes dessa beleza ocidental dominante que nós temos. Então, tudo que nós somos hoje, somos greco-romanos e judaicos cristãos, na nossa forma de pensar, viver e agir. Então, olha essa frase: Grécia é conquistada pelas armas, mas ela conquista o mundo pela arte, pela filosofia, pelo nosso modo que ainda hoje, passado 2.500 anos, ainda é preponderante na cultura ocidental europeia e também nos Estados Unidos, que são os blocos mais dominantes, e no Japão, essa cultura. Dizem que foi dedicada ao primeiro nome, era Elade, atribuía-se a dominação dos helenos. Então essa raça helênica é atribuída a Hélio, que era filho do Deucalião e neto do Prometeu. Então a mitologia
Da onde vem helenismo? É porque era o primeiro nome da Grécia Antiga. Império Macedônio, terminou a polis, né? Lembra que a polis absorvia o indivíduo, garantia a vida plena. Não temos mais polis, então aproximadamente aqui 330 ali, ou 200 anos, ainda antes da nossa era, até 200 anos depois, é o período helênico. Agora não temos mais a polis, não temos mais cidades para absorver. Então o indivíduo grego vai ter que lutar com as suas próprias forças para enfrentar os dilemas da existência. Só para vocês terem uma ideia, o Império Macedônio conquistou toda a Península Balcânica, ali na Atenas, Grécia, e todo o norte aí da África, o Egito, e todo o Oriente Médio. Só para vocês terem uma ideia de qual o poder que Alexandre tinha, sempre fundando essas Alexandrias. Então, durante esse conturbado tempo, você perde, então, os valores da polis e começa a regar uma questão mais de uma filosofia ontológica da origem do ser para uma pergunta mais antropológica, ligada ao que é a existência humana, o que é a natureza humana, o que é o homem, é uma pergunta ontológica, a essência do ser. E como o ser humano deve viver? Olha que bonito isso, porque como deve se viver é uma pergunta ética. De acordo com como a gente vive, a gente vai ser feliz ou não. De acordo com como a gente vive, a gente vai ser reflexivo, filosófico, ter ataraxia, ter serenidade ou não. Tudo depende então das nossas próprias ações. Professor, qual é a ética do homem pós-moderno? Lembra daquelas duas primeiras aulas que nós tivemos? A gente é individualista, a gente é consumista, a gente trabalha demais. Esse é o nosso modo de viver hoje. Garanto que todo mundo que está aqui, de uma certa forma, está atarefado, está de uma certa forma até cansado, porque o nosso dia a dia, imagina vocês que são jovens, já sentem isso. Imagina as outras pessoas. De uma certa crise, uma certa ansiedade, uma certa depressão, porque o nosso modo de viver é um modo que requer umas certas reflexões. Eu tenho sempre essa compreensão comigo. O modo da nossa vida hoje não favorece a reflexão, não favorece a uma vida calma e tranquila, favorece mais ao ativismo, ao consumismo, ao trabalho, e isso requer muitas vezes uma reflexão para a gente não entrar nesse caminho. Então, veja bem agora, não temos mais a polis, como eu devo viver? Essa é uma pergunta antropológica, essa é uma pergunta ética. Se você se perguntasse e anotasse essa pergunta, como eu devo viver? Como eu estou vivendo? Como é que está a minha atividade de estudante? Mas não só, de ser humano. Estou priorizando uma vida saudável, de uma mente saudável, no sono, no exercício, na comida, nas amizades, a minha serenidade. Como é que está a minha vida mental nesse mundo? É uma pergunta completamente... e tudo vai depender de nós. Quais os caminhos, quais as ações, quais as opções que a gente tomar, isso vai acarretar uma vida plena, saudável ou não. Tudo está nas nossas decisões. Decisões acertadas, consequentemente teremos uma vida mais tranquila e serena. Decisões não tão refletidas podem desencadear até um processo de contra as nossas boas ações e contra uma sanidade mental de uma vida adulta. Então, os cinismos, os epicuristas, os estoicos, os céticos, todos procuravam estabelecer um conjunto de preceitos racionais para dirigir a vida de cada um, através da ausência do sofrimento,
chegar à felicidade e ao bem-estar. Qual é o nosso objetivo como seres humanos? Chegar a uma vida mais plena. Senão não tem sentido, né? Não tem sentido nossos estudos, não tem sentido o nosso trabalho, se a gente não também chegar a um patamar de uma certa serenidade de alma, de tranquilidade, de autoconhecimento. Isso é importante para a gente. Isso vai ditar toda a minha conduta como profissional, se eu como pessoa estiver bem. Se eu estiver tranquilo, sereno, com harmonia dentro do cosmos. É um pouco que nós vamos ver hoje. Perfeito? Até aí. Alguma dúvida? Vamos lá? Professor, o que significa exercício espiritual, segundo esse pensador Pierre Hadot? Diferentemente da filosofia mais contemporânea, nós encontramos uma filosofia hoje mais canônica, mais abstrata, difícil até de compreender a filosofia hoje. Se vocês o colega da filosofia me dá uma disciplina hoje ali que é bem difícil. Quando tu chega assim, você vai ter dificuldade. Uma ética kantiana, não, a ética até é prática, né? Epistemologia do que? Lógica. Aí você chega numa aula de lógica, no departamento de filosofia, e você vai ter dificuldade porque ela é bastante teórica, quase que uma matemática. Mas esses pensadores antigos não pensavam de uma forma teórica, abstrata. Eles pensavam os dilemas da existência. Então, hoje, talvez a gente seja assim, não um filósofo, né? Mas mais um professor de filosofia. Porque ser filósofo requer também uma vida diferente, mais despojada, menos consumista, menos despojado da tua própria vida. Talvez sejamos hoje mais professores do que filósofos, porque eles tinham uma coerência entre o pensar e o viver filosoficamente. Eles viviam filosoficamente. É um modo então de viver. Tem gente que opta em ter uma vida mais simples, em uma vida mais reflexiva, em uma vida fora do burburinho da sociedade. Eu conheço casais e amigos que optaram por sair e ter uma vida quase que nômade, no sentido de viajar pelo mundo, não estar ligado a um emprego, não estar ligado a uma certas convenções sociais. É difícil, mas tem pessoas que se aventuram. Então, espiritual no sentido do pensamento, não é espiritual no sentido religioso, né? Eu gostaria que vocês compreendessem que espiritual não é quem reza mais e quem reza menos. Não. O sentido espiritual é uma forma de pensar, é uma forma de imaginar o mundo, é uma forma de ser sensível, assim como a própria vontade. Está ligado então à questão musical, poética, isso é espiritual. É esse aspecto que ele está valorizando. Então, em últimas consequências, o exercício espiritual é uma forma de viver a vida, uma forma de viver a vida diferente. Perfeito? Vamos lá então? Vamos começar o número 1. Anote aí. Quem eram os cínicos? Cínicos. Quando a gente fala em cínicos, primeiramente a gente tem que entender que não é uma palavra como na atualidade. A filosofia cínica, hoje, para a gente designar uma pessoa cínica, talvez fosse o que, Patrícia, me ajuda? Uma pessoa assim que dissimulada, que mais? Falsa, cínico, falso, dissimulada. Não é esse o conceito que nós vamos estudar aqui. Filosoficamente falando, cínico tem outro entendimento. Não é o entendimento que nós estamos falando hoje. Quando vem em mente, o cínico sempre vai ser retratado por esse cara aqui. Ele não foi o fundador, mas ele é o mais elucidativo representante, mais claro e evidente representante, que se chama Diógenes, o cínico. É o cara típico, e ele sempre vai ser retratado dentro de um certo coxo, ali, um barril, com uma lanterna. Olha a pintura, eu acho que é do Jean
Leon Guillaume, de 1860, eu acho que ele pegou bem a ideia, porque aparece o personagem com uma lanterna acesa, antiga, daquelas que ia uma velhinha dentro ali, né? Ele ligando um barril, ele despojado de quase tudo. Olha, vocês percebem que ele não tem nada quase perto dele ali. Alguns trajes quase que sumários, né? Para atrapar as vergonhas. Nem tanto, né? Pelo que ele faz depois. Ah, sim, depois ele aproveita, né, as questões. E cachorros em volta. Daí que vem a origem, como eu falei lá nos filminhos, a origem da palavra cínico vem de kinos, K-Y-N-O-S, kinos, que é a mesma origem de cão. Cínico, kinos, cão. Então por quê? Os cães vão se alimentar também como ele das migalhas que caem no chão dos ricos. E essa lanterna é muito elucidativa, porque perguntaram para ele qual é o porquê de que você anda sempre em pleno dia com uma lanterna acesa. E ele respondeu: eu ando em busca da essência do verdadeiro ser humano. Olha que resposta bonita, uma resposta filosófica. Se vocês perguntassem, professor, qual é o teu sentido da tua existência? Filosoficamente falando, eu estou em busca da essência de quem é o ser humano, o que ele pensa, como ele age, o que ele defende. É a descoberta da alma do ser humano. Por que a gente pensa assim e não de outro? Olha que pergunta bonita, né? E resposta mais ainda. Eu ando em busca da minha preocupação, por isso ele se despojou de tudo o que tinha em volta dele. Eles eram um grupo que não eram chamados cosmopolitas. Cosmopolita significa, eles não tinham uma parada certa. Eles podiam estar em Santa Maria hoje, amanhã poderiam estar em Cruz Alta, Pelotas, Camaquã. Eles não tinham lugares para ficar. E quando eles ficavam, eles tinham hábitos muito particulares. Eles não trocavam muito de túnica, eles não trocavam muito de... aqui entra a questão central. Eles eram contrários a certas normas sociais. Quem quer me ajudar a dizer o que é uma norma, uma convenção social? Que todo mundo faz, mas ninguém pensa o porquê faz. Vamos ver. Usar roupa. Usar roupa é uma convenção. Tem lugares que é questão de frio, né? Mas não é uma convenção, porque dizem que até é ilegal, né? O cara se pelar por aí não pode, além de ser imoral. Mas a convenção de usar roupa é uma convenção. O que mais? Eles eram desprovidos de bens materiais. Desprovido de tudo aquilo que dá aconchego, desprovido de tudo aquilo que pois não? Não ainda, mas você pode passar depois? Pode ser. Aí pelas 9 horas? Pode ser. Perfeito, obrigado, querido. A nossa tendência quase que natural é ir adquirindo coisas, né? Adquirindo objetos, adquirindo bens, e eles... É uma convenção hoje. Vocês imaginam a vida de vocês chegam com o pai de vocês e para a mãe e dizem: a partir de hoje eu abri mão de tudo, né, do meu trabalho, da minha faculdade, vou ficar refletindo a existência, não vou consumir, vou viver uma vida alternativa. Certamente você não seria muito aceito socialmente, né? Outra convenção, se alimentarmos, sentar em uma cadeira numa mesa, né? Vamos usar um prato, usar um utensílio. Você pode, como eles mastigavam e se alimentavam com as próprias mãos. Convenções, então a gente poderia citar muitas convenções.
Dizem que, aliás, o fundador era um ex-discípulo de Sócrates, chamado Antístenes. O Sócrates já era bem despojado das coisas materiais. Ele disse que um dia, ele andando em uma praça pública, na Ágora, que era um comércio, ele olhando para tudo aquilo que estava ali para vender e comprar, ele falou assim: de tudo que aqui existe, eu, Sócrates, não preciso de nada. Já pensou nós chegarmos num shopping center assim, com 115 lojas, todo mundo comprando freneticamente, vésperas de Natal, e você pensar consigo mesmo assim: de tudo que tem aqui para vender e eu comprar, eu não preciso de nada. Seria um desafio muito grande. Embora esse superficialmente, ou referência pauladas, ele se torna o Diógenes, o maior expoente dos cínicos. Já falei que quinos é a origem da palavra cínico. Já falei que eles eram contra as regras sociais, contra as obrigações sociais, servir o exército, casamento, dormir junto, nada disso eles concordaram. Desprezo a esses valores sociais, retornando sempre a um modo de viver de uma maneira muito simples, muito despojado de tudo aquilo que você adquire para viver. Não era a vida dele. Contra esses bens materiais que a colega falou, a felicidade então não depende desses fatores externos. Segundo a lógica deles, que muitas vezes a gente busca a felicidade adquirindo uma casa, um carro, um bem, uma roupa, no entendimento deles, não está ali a felicidade. Está mais um atrapalho para aquilo que é essencial à vida. Por quê? Eles buscavam, olha que nome bonito esse aqui, gostaria que vocês anotassem. Autarqueia. Autarqueia vem de liberdade. O Pepe Mujica, aqui do Uruguai, que foi presidente umas quantas vezes, está com quase 90 anos, ele poderia ser uma pessoa muito rica, viajar, e ele optou por ser um filósofo. Ele vive em 4 hectares, 2 ou 4 hectares, tinha um trator velho, um Fusca Azul 76, ia para a biblioteca e pergunto para eles: tudo bom? Professor, desculpe incomodá-lo, mas a gente pode fazer a passagem. Às 9 horas, por favor, os colegas já passaram aqui. Ah, tá. É que a gente vai chamar 4. É que a gente está numa aula e a gente está gravando também, colega. Sim. Não, tranquilo. Aí me perguntaram, eu não sou pobre, diz ele, eu não sou pobre, eu sou livre, porque tudo que eu tenho não me atrapalha naquilo que eu faço para viver. Então, é um exemplo de uma vida frugal, total independência das necessidades inúteis, recusa do luxo e também das vaidades. Me parece que é tudo ao contrário do que aquilo que a gente busca. Também eram algumas anedotas. Dizem que o Alexandre ficou famoso com essa frase, com essa pergunta. Dizem que tinha um filósofo que ele queria conhecer, que era o Diógenes. E chegou lá e perguntou assim: Diógenes, eu posso fazer algo por você? E ele pensando assim, que o Diógenes ia responder: olha, eu quero viajar contigo, eu quero conquistar o mundo contigo. Não, ele disse: não quero nada, eu quero só um favorzinho, que tu saia da frente, que você está me fazendo sombra do sol, porque ele estava tomando sol, e aquele momento era único para ele. Então ele agradeceu a benevolência do rei, o Alexandre, e pediu licença para ele não atrapalhar, porque ele estava tomando um banho de sol. Essa é uma vida excêntrica, uma vida diferente. Uma vez eles perguntaram ao chefe, ao líder, uma vez: o que tu aprendeu da filosofia? E ele respondeu assim: eu sou capaz com a filosofia de dialogar comigo mesmo, e isso me basta. Filosofia, na verdade, é isso, é um diálogo consigo mesmo.
Na verdade, todos nós, na medida que dialogamos com a gente mesmo, a gente está se tornando um filósofo, um pensador. Preste atenção nos inimigos, porque são eles que primeiro descobrem nossas debilidades. Então é bom a gente ter inimigos, porque ali os inimigos colocam a verdade daquilo que a gente é. O que precisamos para viver em termos materiais? Levem alguns equipamentos que, em caso de naufrágio, você possa nadar com eles. Então imagine assim a nossa vida em cima de um barquinho. O que você está levando nesse barquinho? Se vem uma onda alta e porventura o barquinho vira, você consegue atravessar até o outro lado do rio só com o equipamento que você está levando? Ou você afunda junto com o barquinho, com os bens que você construiu? A gente está levando o mundo nas costas. É o Atlas. O Atlas, na mitologia grega, nunca foi tão propício essa imagem. Cada um de nós hoje está levando o mundo nas costas de problemas: filhos, marido, esposa, trabalho, estudos. É a barra muito forte. Então, aos poucos a gente vai deixando as coisas pelo caminho. Aos poucos a gente vai abandonando aquilo que não nos ajuda a sermos melhores. Preste atenção, vamos deixar no caminho aquilo que não é útil para a nossa vida. E muitas vezes, aquilo que é útil para a sociedade não é útil para nós. Nem tudo aquilo que tem preço tem valor. Preste atenção nisso. Preste atenção. Então, Diógenes morava em um barril, por isso que eu sempre esclareço que o Chasperito, que é o Roberto Bolaños, que todos nós assistimos, né, o seriado Chaves, ele se inspirou, né, na filosofia dos cínicos. Dizem que a Patrícia usou a mesma túnica por anos, se alimentava de migalhas, masturbava-se, fazia sexo em locais públicos, ele não tinha muito pudor, andava com uma lanterna, como já falei. E o Alexandre, resmungando depois que foi dispensado pelo Diógenes, ele falou assim: bom, se eu não fosse o Alexandre, o grande Alexandre, eu gostaria de ser o filósofo Diógenes. Diz Platão que o Diógenes era tipo um Sócrates que enlouqueceu da cabeça, era doido mesmo. Então, as principais ideias dos cínicos. Vamos para o número 2, escola epicurista. Primeira ideia: não está ligado aos prazeres hedônicos, os prazeres do mundo, da comida, da bebida, dos shows, do sexo. Não é esse o prazer que eles estão apontando. Buscar sempre o verdadeiro prazer. E aí uma pergunta muito clara para nós, podemos até discutir: o que seria o verdadeiro prazer? Se isso não é o prazer hoje. Ou, melhor, dizendo, o que nos daria sentido, que nos dá prazer, mas não são essas práticas frugais, hedônicas? O que seria dar prazer para nós? Alguém pode me ajudar? Uma coisa que dá prazer para vocês que está fora desse âmbito. Como nós já falamos aqui, aquilo que alegra vocês, né? Até vocês trouxeram exemplo. Estar tranquilo, sem perturbações, ataraxia. Sem perturbações, mas o que pode te dar alegria, prazer, que não está ligado a esse mundo consumista, capitalista, a esse mundo. Família, amigos. Família, amigos, te dá prazer. Você convive numa festa de amigos, você toca um violão, canta uma música, come um picadinho, toma uma cervejinha. Tchê, isso é alegria. A amizade que você tem com o grupo, você se sente bem. É uma verdade. Vocês têm um grupo que você se reúne uma vez cada 15 dias, pelo menos, uma vez por mês? Tem ou não? Tem, né? Você se sente bem? Vamos cantar umas músicas? Vamos comer um picadinho? A
amigos. E olha, não é essa a ideia. Eles também diziam que a amizade é a força primordial do verdadeiro prazer, do verdadeira felicidade. Está ali. Amizade. Cultivar amizades. Cultivar um grupo. Se dar bem com o grupo. Se alegrar. Contar uma piada. Dar risada da vida. Dar risada de nós mesmos. É a melhor comédia. Quando a gente... Todas as nossas... Porque a palavra ridículo vem de risível. Às vezes a gente é um pouco ridículo. E é bom ser ridículo. Porque a gente dá risada das nossas próprias limitações, das nossas próprias fracassos. A gente é ridículo. É bom ser ridículo. Família, amigos, o que mais? Verdadeiro prazer. O que alegra vocês? Muitas daqui vocês trouxeram um livro, uma leitura filosófica, uma leitura de um enredo policial. Alegra vocês? Certamente. Uma música que vocês escutam, que vocês contemplam, alegra vocês? É um prazer ou não é? Escutar uma música gauchesca, uma música clássica, uma MPB. Tem gostos duvidosos aí também, né? O gosto não se discute, se lamenta, dizia uma velha lambendo sabão. Você vai adquirindo. Você vai adquirindo o gosto musical. Se você nunca escutou Mozart, você vai ter dificuldade de saber qual é o gosto e a aptidão de ouvir um Mozart, ou Beethoven, ou Stravinsky, e assim por diante. Então você tem que adquirir o gosto. Qual é o verdadeiro prazer? Pense nisso. Vamos lá. Fundou uma escola numa casa que tinha um grande jardim. Fala epicurista, vocês lembram de um jardim, lembram de amigos, lembram de mulheres juntos, porque eles eram um grupo de amigos. A filosofia deve servir para libertar o ser humano do medo do destino, principalmente da morte. Os epicuristas não temem a morte. Os epicuristas não temem as divindades. Aliás, os epicuristas dizem, mas por que os deuses estariam preocupados com nós humanos? Se eles existirem, diziam os epicuristas, eles estão olhando para o outro lado lá, preocupados com outras questões, não com simples mortais, somos nós. A alma é composta por átomos, uma herança dos pré-socráticos, e a finalidade da vida é o prazer. Mas não o prazer que nós estamos sempre acostumados a pensar. O verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer de uma vida boa, de uma vida bem vivida, de uma vida sábia. Nunca esqueçam que sabedoria tem a mesma origem da palavra saborear. Quem vive a vida de uma forma sábia tem sabor à vida. Cada instante é vivido com altas doses de satisfação, de prazer e alegria. Quem vive no seu estado natural, ele vibra, ele tem entusiasmo. Lembra que eu falei na aula passada que a palavra entusiasmo de onde vem? Vocês escreveram aí? Entusiasmo, etimologia, IN mais THEOS. Ir mais tel. In significa o que do grego? Dentro. Tel, o que significa do grego? Deus. A pessoa que é entusiasmada, você enxerga ela vibrando a divindade dentro. No sorriso, no caminhar, na mente, nas ações. Pessoa que não é entusiasmada está morta a vibração interna da divindade que habita em ti. É a mesma origem da palavra animada. Lembra que eu falei na aula passada? Vem de ânima.
significa alma, a pessoa animada porque ela tem alma. No trabalho, nos estudos, a pessoa desanimada, do grego desalmada. É uma carga. Atlas, leia a mitologia do Atlas, carregando o mundo nas costas. Entusiasmo, animado, entusiasmo são palavras que a gente deve colocar na nossa vida. Para chegar aqui, olha a palavra que vocês já aprenderam. Essa palavra aqui você tem que colocar lá nas redes sociais de vocês. Ataraxia significa serenidade de alma, de corpo e de alma. Ataraxia, ausência de distúrbios. Todo desejo, incômodo e inquieto se dissolve no amor pela filosofia. Então nós temos que habituar e pensar, segundo os epicuristas, que a morte não é nada para nós, porque nós filosofamos a vida toda, pensamos sobre ela, e quando ela vier, a gente não vai se desesperar, porque ela faz parte de um ciclo. Porque são coisas que não se encontram. Enquanto eu vivo, a morte não existe. E quando a morte existir, a vida não existe. São coisas antagônicas. Então não tenho o que temer. O limite dos prazeres é o afastamento de toda dor. Nós não estamos no mundo para sofrer. Nós não estamos no mundo para ter dor. Essa escola é a escola epicurista. Onde há prazer, enquanto existe, não há dor de corpo ou espírito. Lembra aquela frase que eu sempre falei para vocês? Engenheiros, sociais, humanos, humanidades, médicos, responsáveis pela cura das dores do corpo. Vamos nos preocupar com a cura das dores da alma, que são piores. Dores do espírito. Felicidade não é a posse de riquezas, nem a abundância das coisas, nem obter cargos, poder, produzem a felicidade. Produzem na ausência das dores, a moderação, os afetos, a disposição do espírito que se mantenha nos limites impostos pela natureza. Amizade, como nós falamos antes, é tudo. Felicidade de toda a vida, de tudo que você conquista. A maior aquisição, segundo os epicuristas, é ter amigos. É uma grande conquista. Nós precisamos de filosofia ou não? Claro. Tem gente que diz assim: mas eu estou muito jovem para ser filósofo. E tem gente que diz assim: eu sou muito velho para ser filósofo. É a mesma coisa que dizer assim: eu sou muito jovem para ser feliz. Eu sou muito velho para ser feliz. Então, sempre é tempo de filosofar. Porque sempre é tempo de ser feliz. E quanto maior a filosofia, quanto maior a leitura, quanto maior a pesquisa, maior é a felicidade, segundo a escola epicurista. Concorda com essa ideia? Que são vãos os temores em relação aos deuses? Não devemos ter medo, nem esperar nada deles. E eles também não se preocupam com a gente. Os epicuristas são muito taxativos. Deixa os deuses quietos, porque eles também não estão preocupados com a gente. Que o pavor em relação à morte é um absurdo, mas a morte não é nada. Não é nada. Enquanto estamos presentes, a morte está ausente. Enquanto ela se apresenta, já não estamos. A intensidade suprema dos prazeres é a máxima redução de todas as dores. O prazer
quando entendemos corretamente, está à disposição de todos. O mal dura pouco, ou é facilmente suportável. Os caras são geniais, gosto dos riconistas. Terceira já, penúltima. Vamos para os estoicos. Os estoicos defendem a aceitação. Vamos fazer o seguinte, só uma extrema urgência mesmo para sair, para não atrapalhar o trânsito aqui, né? Extrema urgência fisiológica, senão deixa um pouquinho para depois. O estoicismo é a aceitação. E o Zenão de Sídio é o principal pensador que viveu aí no século IV, ainda antes da nossa era. De onde vem essa palavra, professor? Vem do stoa poikile. É a mesma coisa que aqueles pensadores que estavam no pórtico da cidade. A mesma coisa que tem gente que fica lá no pórtico da UFSM filosofando. Então vem de lá essa palavra. Stoa tem história. Muito chegou até nós hoje. Segundo a tradição, que o sucederam para Zenon, a virtude era aparentemente o objetivo final da vida, e o prazer e a dor não tinham importância. Prestem muito atenção nessa palavrinha aqui que é central. Virtude. Virtude significa kalos agathos, significa ser humano belo e perfeito e bom. Virtude, o homem virtuoso. Vamos seguir a ordem cósmica, porque a felicidade de cada um depende então do alinhamento dos seres do universo. Lembra quando a gente falava aqui da nossa Ítaca, que o nosso Odisseu viajou o mundo, mas o seu estado natural, o seu lugar eudaimônico era na ilha que ele vivia. Qual é a sua ilha? Qual é o seu estado natural? Onde você nasceu para viver bem? Então, o estoicismo prega que nós temos que estar alinhados com a harmonia do cosmos, desempenhando aquilo que você nasceu para desempenhar e desempenhar bem aquilo. Se você está fora do cosmos, você não será feliz e vai desarranjar todo o sistema cosmológico. Se você está bem ordenado no seu cosmos, você vai se sentir bem e vai se sentir em harmonia com o universo. Então eles propõem também um modo de viver. Essa tranquilidade plena, de onde vem, professor? Vem de uma prática virtuosa, de pessoas que fazem coisas boas. Se você não é virtuoso, não adianta. Não adianta, porque não vai colaborar e nem você vai ser feliz. A diferença dirigida a todas as expectativas de vida, o máximo de virtude será alcançado quando o homem ficasse alheio a tudo. O único valor é a sabedoria. E, de novo, eles buscam a ataraxia. Nada me atinge. Dor, sofrimento, partidas, saudades, para mim é ilusão, para mim não pega. Quanto mais se é impassível, mais se é forte. Assim como a aflição demonstra fraqueza, a raiva também. Ambos magoam e nos tornam infelizes. Então, dica para a leitura: ler Marco Aurélio, as meditações, que está no computador de vocês, gratuito. Compre um livrinho, Meditações do Marco Aurélio, que é já no Império Romano. Ele é um imperador romano, que seguiu à risca a filosofia histórica. Não se admire, tornou-se a divisa comum entre os históricos latinos, pois as coisas ocorrem independente da nossa vontade individual. Minha esposa me abandonou, minha namorada me abandonou. O que eu vou fazer? Tchau e graça, estava tudo escrito.
Ah, vou começar a chorar, vou começar a me lamentar, mas só dei um tchauzinho. Tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que é. Ó Senhor, dai-me serenidade para as coisas. Tem que ter uma oração, né? Mudar tudo aquilo que está ao meu alcance e paciência. Como é que é o nome dessa oraçãozinha? As pessoas que também são drogadictas, né? Que elas estão em recuperação, elas leem muito essa frase, essa oração, tudo aquilo que depende de mim, eu posso mudar. Tem coisas que não dependem de mim, eu não posso lutar contra. Então prestem muita atenção naquilo que é possível que a gente mude. Então eu posso mudar. Tem coisas que eu não posso. É uma prática. Outra questão: ame as pessoas de uma certa forma tão intensa que vocês são capazes de pensar que essas pessoas podem, de uma hora para outra, desaparecerem porque são seres mortais. Se você hoje, antes de dormir, abraçar o teu bem-amado, a tua bem-amada, a tua mãe, o teu pai, o teu filho, lembre-se que você está abraçando um ser mortal. Amanhã ele não poderá estar presente na tua vida. Isso faz parte da lógica da aceitação estoica. Isso, beleza. Olha que coisa linda. As paixões são impulsos que alteram a ordem universal e são enganosas. Vocês estão percebendo que eles são muitos dizem que tem alguns pensadores dizem que o cristianismo ele se apossou muito da filosofia estoica, da aceitar a dor, da resignação, aceitar as coisas que eu não posso mudar, porque a filosofia estoica era quase contemporânea ao cristianismo nas suas origens. A apatia estoica é sinônimo de essa palavrinha aqui, ó. O que é uma pessoa austera? Austeridade. Você já viu essa palavra, né? Dura, resistente. O fulano vive com austeridade. E ascetismo. O que é levar uma vida ascética? Levar uma vida disciplinada. É dor mesmo, né? Sente sede, fome, sente saudade. Mas é aqui que eu me encontro mesmo, é aqui que é o fim da vida da minha doença. Não, peraí, eu estou aqui, meu caro, eu não vou dar abraço a torcer para as dores do mundo. Eu sou um survivor, como é que é? Um sobrevivente, o inglês é péssimo. Eu sou um sobrevivente do mundo, eu sou um lutador, é isso que está dizendo. Desprezar esses bens externos, nunca sente falta daquilo que não tem. Consegue ficar imperturbável. Ai, que linda essa ideia, né? Bom, para terminar, os céticos. Então temos os cínicos, os epicuristas, os estoicos e os céticos. Os céticos é um cara totalmente fora, assim, tipo, tranquilo. Nada atinge também os céticos. Diz que foi Pirro de Elis, que viveu nessa época, o fundador dessa escola. E para eles tudo é indiferente. Fundou uma escola filosófica que lhe valeu uma enorme reputação junto aos seus concidadãos. Então, novamente, vivia de uma maneira pobre, simples, em companhia de sua irmã, Filista, que exercia a profissão de parteira. Me parece que boa parte das mulheres antigamente tinha essa profissão, né? Essa palavrinha aqui é o centro da sua filosofia. É qualquer. As coisas são, em si, indiferenciadas. Não dá para mensurar, não dá para medir. Indiscrimináveis. Ou seja,
Não tem sim uma essência estável, as coisas mudam muito rápido. Quando você acha que está conhecido aqui, é o rio do Heráclito, lembra daquela frase do pré-socrático Heráclito? Ninguém atravessa o rio por 2 vezes. Por quê? A primeira vez as águas são umas, quando tu retornares, as águas já serão outras. Então o mundo é eterno movimento. Ah, eu te conheço. Não, o que tu me conhece é uma versão tua de ontem. Hoje já sou novo. Hoje já sou diferente. Mas eu ia te compreender. Não, mas aquilo que tu ia me compreender já não é mais eu. Assim é para os fatos da vida. Já não tem mais isso. E por isso que tudo é uma aparência. Tu acha que é, mas não é. Tu acha que tem convicção. Agora eu te compreendi. Não compreendeu nada. Seu caráter de provisoriedade, tudo está provisório. De inconsistência, e inconsistência emerge quando as comparados com a natureza do divino. Esse sim, esse é absolutamente estável e sempre igual. Mas nós aqui embaixo, sempre instáveis, e nos humores, e na vida, e nas ações, nas atividades, o nosso nome é instabilidade. Esse é o ser humano. Deverá assumir a afasia, ou seja, nunca te expresse e defenda um argumento, porque quando você defende esse argumento, amanhã vai aparecer um fato diferente que te contradiz. Então é melhor nem se manifestar muito, defender A, B ou C teoria, A, B ou C liderança política, porque amanhã pode morder a língua. E não dá para fazer um julgamento definitivo. Mas atingir novamente. 3 escolas apontam para essa palavrinha aqui, que é serenidade. Imperturbabilidade. Acho que fala imperturbabilidade. Mais igual ao mestre isso. Dizem que tem uma anedota de que eu acho que foi o Pirro que disse que sofreu um acidente na beira de um caminho e ficou na valeta, quebrando a perna. Dizem que passou o seu discípulo e viu o mestre dele caído e foi totalmente indiferente. E você foi para o seu templo, você foi lá para a sua escola filosófica. E depois que recuperado, o mestre condecorou o discípulo, dizendo: esse sim aprendeu a essência da nossa filosofia, que é a indiferença completa. E aí, pessoal? Qual das 4 vocês gostaram mais? Qual das 4 vocês acham que é relevante? E as pessoas, vocês percebem como elas vivem hoje? Qual se aproxima mais do seu modo de pensar? Você é mais cínico? Não concorda muito com aquilo que está estabelecido? Vocês gostam de priorizar aquilo que te faz bem, que é o prazer mais profundo? Vocês aceitam as dores do mundo ou a primeira obstáculo, geração mimimi? Chora mais, ou vocês são indiferentes? Eis que silêncio profundo. Eu tenho apontando não só o último. Tu não é outro, já é alguma coisa. Por isso, a nossa metodologia é exatamente essa: 45 minutos de exposição do professor e agora 26 minutos para o debate em grupo. Junto 3 pessoas por proximidade, sentam agora e vocês vão responder isso aqui para a gente fazer esse grande debate. E você que esteve aqui nas redes sociais, agradecemos a presença de vocês.
esqueçam, pessoal. De verdade, eu vim fazer esse apelo. E até um pouco emocional, de depois de ter sofrido 3 vezes racismo hoje. Entendeu? A gente precisa voltar o nosso olhar para as coisas que acontecem nesse Brasil. Né? A gente precisa da ajuda de cada um de vocês. A gente pode mudar essa sociedade. Já chega. Tá bem? Então vamos lá, vou deixar aqui uma técnica da série, deixa eu acabar para o colega aqui passar, pode passar? Cada um pode ir olhando, pode ir passando. Gratidão enorme, tá bem? Professor, obrigado, querido. Assim, imagina, fique à vontade.